Bom dia, Hare Krishna, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Festival Food for Life, o Alimentos para a Vida, BH. Lembrando que esse programa Alimentos para a Vida, ele oferece alimentos, refeições e produtos de higiene, máscaras de tecido para pessoas em situação de vulnerabilidade material, né, principalmente agora com a situação da pandemia, e que esse festival de lives é em prol de doações para manter esse programa. Então, as doações podem ser feitas no templo do movimento Hare Krishna em BH, na Rua Ametista, de tanto alimentos como materiais de higiene básica, como máscaras de tecido, e também podem ser feitos por depósito na conta da ISCOM, né, BH. Todos esses dados de como ajudar vocês encontram no perfil Pena de Pavão aqui do Instagram, nas postagens do festival, você encontra as informações necessárias, tá bem? Meu nome é Gita Amrita, as pessoas me chamam de Gita, e eu fui convidada para falar do meu trabalho meu estudo. A Cecília Meirelles, ela está na minha vida há uns 20 anos. Desde a graduação, eu comecei a estudar, fazer práticas de yoga, comecei a ler livros de literatura com mais afinco na faculdade. E aí eu comecei a perceber que na literatura da Cecília Meirelles havia alguma coisa que era um toque meio oriental. Eu não achava que ela se pactuava com... Bom dia a todos e todas. Eu não achava que a Cecília Meirelles compactuava com o que estava acontecendo na literatura da sua época, né? Ela nasceu em 1901, viveu até 1964, então ela passou toda aquela época da Semana de Arte Moderna de 22, e eu não conseguia ver como que a Cecília dialogava com aspectos que estavam naquela poesia, né, modernista. E achava que tinha alguma coisa oriental. E eu percebia isso, por exemplo, por ela falar muito sobre a transitoriedade, a impermanência, o sofrimento de estar, né, vivendo, né, no mundo secular, e uma noção de tempo cíclica, né? Que aqui no Ocidente nós temos uma noção de tempo que é linear, que ela é o que nós chamamos de escatológica, né? Começo, meio e fim. E na poesia da Cecília Meirelles, a compreensão do tempo, ela era mais cíclica, no sentido que nada se acaba, tudo se transforma e tudo é ciclo, né? Tudo, né, começa, tem o desenvolvimento e acaba. E eu achava isso tão oriental, e eu não via estudos sobre isso. Eu não via nada, era só... Aliás, a Cecília, ela é muito mal apreciada em nosso país, porque a Cecília é uma das maiores intelectuais que já tivemos, mesmo entre homens como entre mulheres. Só de crônicas, ela escreveu 2.500 crônicas, tanto sobre educação, como crônicas, temas em geral, como crônicas de viagem. A sua produção é imensa, assim, e muito rica, muito diversificada. Ela falava vários idiomas, ela traduzia do inglês, do alemão, do chinês, do italiano, do espanhol. Ela traduziu vários poetas e poetisas. Ela abriu a primeira biblioteca infantil do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, assim, ela atuou em várias áreas, e ela foi muito feliz, assim, em sua formação como uma humanista, né, que privilegiava, por exemplo, a educação para ambos os gêneros, em salas mistas. Ela privilegiava uma educação ecumênica e não uma educação estritamente cristã ou católica, né, que era a religião mais prominente na época. Ela trabalhou com folclore, tentando resgatar a nossa tradição indígena, negra, quilombola.
Ela fez o primeiro assim estudo acadêmico sobre a literatura feminina da América Latina, então ela se preocupava com a autoria feminina, com as vozes das mulheres na América Latina. Assim, ela fez de tudo, assim. Ela trabalhou com educação, folclore, tradução de literatura. Ela foi professora da Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ. É, ela traduziu também peças de teatro, enfim, ela era uma mulher assim impressionante, né? Ela escreveu um projeto de educação para o Brasil, para a reforma educacional. Enfim, ela se espraiou para todas as áreas e a sua produção é muito extensa, só que infelizmente ela não é reconhecida. Então, para falar dela e dessa relação com a Índia, eu vou fazer assim: na primeira parte, eu vou falar sobre essa relação, como ela se deu em termos de cronologia, né, no decorrer do tempo da vida da Cecília, e numa segunda parte eu vou ler alguns poemas, porque, né, eu falo que a Cecília ela é silenciada, porque quando você, mesmo que ela esteja presente nos livros didáticos, por exemplo, ela aparece muito com poesias infantis, com algumas poesias que seriam assim do cotidiano e tudo mais, mas a obra da Cecília é muito mais abrangente, cobre muitos outros assuntos. E aí eu quero dar voz à Cecília, quero que vocês, né, conheçam ela um pouquinho pelo que ela produziu de fato, né? Então, como que se dá isso? Como que uma mulher que nasce em 1901 no Rio de Janeiro, no Brasil, ela se encontra com a Índia? Primeiro, a Cecília Meirelles foi criada pela sua avó, que era do Açores, né, que é Portugal, uma ilha fora de Portugal. E a Cecília ela tem várias tragédias na sua vida, assim. Ela não conheceu o pai, que faleceu antes dela nascer, e ela perdeu a mãe muito nova, quando ela tinha os primeiros anos de vida. E antes dela nascer, os pais dela já tinham perdido 3 filhos. Então ela diz que a morte sempre foi uma constante na sua vida, mas ela ressignifica a morte, entendendo que tudo é cíclico, que nada se perde, que nada se acaba. E aí ela, órfã, ela vai ser criada, vai ser educada pela sua avó açoriana, né? E aí ela diz que na sua infância ela ouvia a voz camoniana da avó, que contava histórias prodigiosas da expansão marítima de Portugal. E, e é a avó que falava das especiarias indianas. E ela diz que na casa dela ela tinha pentes de marfim, cardamomo, tapeçarias, coisas que remetiam a esse Oriente. E, e aí ela diz, ao mesmo tempo que tudo remetia ao Oriente, a Índia remetia a Portugal. Então ela desde criança já teve uma formação, uma cultura não estritamente brasileira, mas já, né, assim, diversificada, universalista e tudo mais. E a avó dela, quando estava com pressa, por exemplo, dizia assim, cata cata que é viagem da Índia. Então ela ouvia essas coisas, ouvia as histórias e tudo mais e criou uma curiosidade natural nela como criança ainda. Ela diz que ela teve uma infância bem solitária porque ela não tinha irmãos, não tinha, né, irmãs, era órfã. E ela diz que cresceu sobre um tapete oriental. E ela diz que aquela tapeçaria ali bordada com imagens orientais contava histórias para ela. Então, isso fez com que a sua criatividade, né, ficcional fosse estimulada. E, e ela fala: minha infância foi de solidão, né, e, e livros. Então, desde muito cedo, ela sempre teve esse contato com leitura, com livros, e ela fala, e tudo na casa contava histórias e motivou desde pequena a ser escritora. Quando a avó contava as histórias para ela, uma das coisas que chamaram a atenção é o que ela chamava de destino, né? Dessa coincidência de que Pedro Álvares Cabral estava indo para a Índia e parou no Brasil. E ela achava que nós tínhamos um parentesco de destino,
por causa disso, e também por causa de coisas em comum, como fauna, flora, clima, e ela achava isso muito parecido, muito próximo. E aí, o que veio a despertar de vez a curiosidade dela foi que aos 12 anos de idade ela ouviu que um poeta indiano foi o primeiro não europeu a receber um prêmio Nobel de literatura. E esse era Rabindranath Tagore. E ao ouvir isso, com 12 anos de idade, ela ficou assim, né, como assim o primeiro não europeu a ganhar um prêmio Nobel de literatura era Rabindranath Tagore, um indiano? Eu quero conhecê-lo, quero saber o que ele disse para encantar, né, os europeus. E aí ela começa a fazer leituras a partir de 1915, que são quando os livros indianos começam a ser traduzidos para português, né? Então ela tem nessa época, ela tem 14 anos de idade. Então imagina, 14 anos de idade lendo livros, procurando livros sobre literatura e filosofia indiana. Ela tem um poema que ela se auto-intitula A Pastora das Nuvens. E Rabindranath Tagore, Rabindranath é sol, né? E aí eu fiz esse estudo, né? A Pastora das Nuvens e o Sol. Como é que essas duas grandes personalidades se encontraram, né? Só ficcionalmente. E as coisas que eles têm em comum. Então, por exemplo, toda a teoria, grande parte da teoria educacional da Cecília Meirelles vem do projeto educacional de Rabindranath Tagore. Que Rabindranath Tagore, ele foi também ou multifacetado como a Cecília, porque ele foi dramaturgo, poeta, pensador, educador, e ele era de uma família aristocrata na Bengala Ocidental, e tudo que ele fez foi voltado ou à arte ou à educação. E ele inaugurou uma universidade nas terras da sua família, que se chamam Shantiniketan, né? A cidade se chama Shantiniketan. E ali ele fez um projeto de educação que se voltava à tradição milenar da Índia, que era aulas ao ar livre, embaixo de figueiras da Bengala, que são aquelas árvores enormes que fazem como se fossem realmente uma sala, né? Porque elas são enormes e caem em cipó e folhas, formando realmente um abrigo natural. E aí esse aspecto da educação como algo que tem que ser vivenciado ao ar livre, com liberdade, motivando as potencialidades humanas, isso foi algo que motivou muito Cecília na área da educação. E aí, então ela começa a ler Tagore a partir de 1915, não só Tagore, tudo que vinha da Índia trazido para português, ela lia. Em 1919, Cecília lança seu primeiro livro de poesia, chamado Viagem. E nesse livro tem um poema que mentira. Viagem é depois. O primeiro livro dela foi em 1919, sim. Só que ele foi escrito e depois ele foi perdido. Aí agora, com a última publicação da antologia completa da Cecília Meirelles, foi encontrado um volume. E esse livro foi incluído porque acharam que ele não seria mais achado, que chamava Espectros. E aí nesse livro tem um poema chamado Brahmani, que né, quem conhece um pouco da cultura indiana sabe que Brahmani é o sacerdote, o professor, o pensador indiano. Então, imagine, o primeiro livro dela, ela tinha 18 anos de idade, ela escreveu um poema chamado Brahmani. Em 1924, ela lança um poema para Tagore, que se chama Diviníssimo Poeta, porque Tagore, ele viajou o mundo, né, trazendo suas ideias sobre arte e educação, e ele veio para a América Latina, ele foi para a Argentina, e ele passou pelo Brasil, pelo Porto, né, só para o navio que ele vinha parou no Rio de Janeiro. E Cecília soube disso, que ele passaria por aqui, e nessa vontade de vê-lo, ela escreveu esse poema chamado Diviníssimo Poeta, em 1924. Ainda sobre Tagore, ela escreve outro poema, que eu espero ler para vocês daqui a pouco, que se chama Cançãozinha para Tagore. Então, a relação de Cecília e Tagore, ela assim, de irmandade, de simultaneidade de pensamento, de prática,
atuação na sociedade e tudo mais. Há várias coincidências, várias coisas. Por exemplo, ela tem uma crônica escrita sobre Tagore que se chama Gurudeva. Então a gente entende que ela tinha uma relação com ele, vendo como um guia mesmo, como um mestre. Em 1948, Cecília Meirelles traduz a peça de teatro de Rabindranath Tagore, que ficou muito famosa, que se chamava O Carteiro do Rei. E essa peça, ela lembra um pouco aquele filme A Vida é Bela, não sei se vocês se lembram, e que o pai e o filho estão num campo de concentração, e o pai conta uma narrativa ao filho para que ele não perceba o que está acontecendo, né? Para que ele viva aquela experiência de uma forma, né, modificada, de uma forma, né, estilizada ou estética. Então, o Carteiro do Rei é mais ou menos isso. E aí, esse texto essa peça, Rabindranath Tagore, ela foi traduzida, e durante a Primeira Guerra Mundial, em algumas cidades, pelo menos uma cidade a gente tem certeza disso, que antes da invasão das tropas que ia aniquilar a cidade europeia, essa peça foi lida no rádio para consolar as pessoas daquela cidade. Então, Cecília traduz essa peça de teatro, O Carteiro do Rei, e sua filha, que ela teve 3 filhas, 3 Marias, e uma dessas filhas, que é, se não me engano, Maria Fernanda, que é atriz, é viva até hoje, ela encena a peça no papel do menino, né? Então, essa encenação da peça, em 1948, ocorre no Rio de Janeiro, com tradução da Cecília e encenação da sua filha. Essa peça é assistida pela neta de Tagore, que vem da Índia para participar dessa homenagem que é feita a Tagore no Rio de Janeiro. E aí a Cecília convida a neta de Tagore, Nandita Tagore, e seu marido, Kripalani, que esse marido da neta de Cecília, Kripalani, ele fica muito conhecido porque ele escreve livros, ele escreve uma biografia de Tagore, ele escreve uma biografia sobre Gandhi, e ele escreve alguns textos. Dentre esses textos, ele escreve sobre a visita ao Rio de Janeiro. E ele diz que teve assim, a boa nova, né, acontecimento de conhecer Cecília Meirelles. E ela o convida, ele e a neta de Tagore, para sua casa, para o seu apartamento, na verdade. E ele vai, e eles têm uma noite muito agradável, e ele fica surpreendido porque ela tira um álbum, né? Shri Krishnamurti, existe esse álbum. Ela tira um álbum, assim, né, da sua estante para tocar, e esse álbum é de recitação de textos de Tagore. E o marido da neta agora fica assim, como que você tem um álbum de recitação de textos de Tagore, como é que isso aconteceu? E isso tudo é narrado num texto de Kripalani. E assim, a Cecília teve uma época que ela, na sua biografia, que ela se associa com alguns autores e autoras no Rio de Janeiro, e eles fazem uma revista, que era muito comum naquela época. Você queria um movimento literário, aí você fazia um manifesto e aí começava uma publicação, geralmente em revista. E aí, quando eles estão fazendo... E era o grupo espiritualista, né? Ela sempre pontuou esse lado, né, da espiritualidade. E aí, sim, procura esse álbum aí, Shri Krishnamurti. E aí, quando eles estavam produzindo os textos para essa revista, ela diz que às vezes os textos dela eram tão parecidos com o de Tagore que ela rasgava, porque ela tinha medo de ser considerado plágio. Então imagine a relação que Cecília tinha com o Rabindranath Tagore, né, o Gurudeva, como ela chama. Mas não é só isso, né? Quando ela estava, voltando um pouquinho, que é importante, quando ela estava na escola secundária, que hoje é a segunda fase do ensino fundamental, Cecília, vou voltar mais um pouquinho ainda, peraí, são coisas importantes. Quando Cecília estava ainda na sua infância, ela diz que ela conheceu uma família de indianos no Rio de Janeiro. Uma família de indianos. E aí eu vou ler um pedacinho. E ela conviveu com essa família. Então vocês imaginam uma criança que desde pequena, como eu falei, ouvindo as histórias camonianas,
da expansão marítima da sua avó. Ela diz que sua infância foi sempre em Portugal e Índia, e aí conhece uma família de indianos no Rio de Janeiro. Imagina, né? As portas da percepção se abriram. E aí eu vou ler o que ela diz sobre isso. Então, aí ela diz, tem uma crônica que ela fala só sobre isso, como eram as tardes passadas entre essa família, como ele descreveu a Índia para ela, como eles contavam histórias. E ela diz isso aqui: aquele calmo entardecer sob as mangueiras ruivas não parecia um cenário para amores de Krishna e Shakuntala. Então ela ouvia narrativas da tradição indiana, dessa família indiana com quem ela conviveu. E ela diz: tudo em volta era da mais deliciosa harmonia, por muito modesto que se apresentasse o ambiente. Haverá mais grato momento que esse em que as pessoas se estimam, se admiram e se calam. Todos estávamos de acordo e sentíamos a alegria desse encontro único, sem fadiga e sem saudade. Uma tarde num lugar provisório, presenças que não se repetirão, presenças dessa família de indianos. Tivemos ao nosso alcance essas vidas sensíveis e transbordantes de tradição, que apenas uma timidez, ainda não vencida, tornaram um pouco esquivas e misteriosas. Era como num jardim de flores fechadas, cujo perfume se desprende, apesar de tudo. Em cada pequena coisa da Índia, estão séculos de tradição, de artesanato. Essa é a razão de seu irresistível encanto. À medida que se vai entendendo o que casualmente atraiu, mais se vai amando essa tradição. Nada ali é frívolo, tudo guarda um sentido tão longo que quase inevitavelmente se resolve em qualidade mística. Então a gente vê que desde muito cedo Cecília sempre relacionou a Índia com aspectos místicos, com espiritualidade. Não era a Índia material, a Índia sob o domínio da Inglaterra, a Índia, né, dos conflitos de libertação desse domínio. Não era essa Índia. Ela olhava sempre para essa Índia milenar, essa Índia de um legado para ela inestimável. E aí eu quero falar agora, quando ela teve esse contato com a família indiana. E aí eu quero falar agora do que ela diz na escola secundária, que eu estava falando. Segunda fase do ensino fundamental. Adolescente, e ela diz isso. Na escola secundária, pus-me a investigar os problemas do espírito pelo caminho da ciência. Era um pouco positivista. Isso não deu resultado direto, mas valeu-me como contrapeso aos impulsos demasiado líricos. Por essa época, apaixonei-me pelo Buda. Ele resumia os dois extremos das minhas tentativas. Era santo, mas era o filósofo. Jesus foi apenas poeta. Quando digo apenas, não quero diminuir, mas definir. Ora, eu precisava chegar à contemplação do mundo não apenas pelo coração, que sempre tive demais, mas pela lógica, que utilizo para corrigir o coração. E assim amei o Buda. Longo amor, ainda hoje, quando alguma coisa me parece insuportável, é a ele que recorro. Jesus promete, o Buda abole. E aí, esse amor da Cecília pela Índia só vai se intensificar ao longo dos anos. Ela vai estudar Hindi, sânscrito e bengali. O bengali só porque é a língua de Tagore. E ela diz que para você realmente aprender, entender uma poesia, você tem que ler ela no original, porque a língua ela tem sutilezas, né, sonoras, sutilezas
de significado que só na língua original você consegue realmente absorver. Então, ela vai estudar essas línguas e aí ela vai dizer mais tarde, numa entrevista em 1964, ela é publicada em 1964, mas devia ter sido feita antes, porque Cecília realmente veio a falecer em 1961. Bom, aí ela diz o seguinte: na Índia foi onde me senti mais dentro do meu mundo interior. As canções de Tagore, que tanta gente canta como folclore, tudo na Índia, me dá uma sensação de levitar. Note que não visitei ali nem templos nem faquires. Não é o exótico, é o espírito, compreende? Isso porque Cecília vai viajar para a Índia em 1953, eu já falo sobre isso. Aí ela fala em outro texto: quando o meu amor pela Índia alcançava o auge, passaram-me comigo estranhas coisas. À noite, no meio do sonho, parecia que me despegava do corpo e andava por singulares caminhos com atmosferas coloridas, onde certos vultos deslizavam, atravessavam-me, e eu os inalava, e assim nos comunicávamos. Era arrebatamento. Para ela, essa relação com a Índia é amorosa e a ponto dela ter viagens astrais quando ela diz que o auge do seu amor pela Índia estava, né, quando ela está no auge desse amor pela Índia. Então tá, estabelecemos então que a Cecília tinha um amor pela Índia e essa relação dela com a Índia. Ela tem um texto inédito que nunca foi publicado que se chama O que Devemos à Índia. Eu acho que a gente pode ter uma ideia disso num poema que ela escreveu. Então, eu vou ler o primeiro poema. A gente está quase na metade já. Eu quero que vocês escutem alguns poemas, vocês entenderem como que essa relação espiritual, amorosa com a Índia acabou transpassando em sua obra. Então, eu vou ler um poema que chama Cante com a Índia Pacífica. Cecília eu vou falar esse poema até para abrir, para começar a falar de Gandhi, porque Cecília se encanta com Gandhi. Ela escreve uma biografia sobre ele que se chama O Herói Desarmado. E ela escreve a elegia a Gandhi quando Gandhi é assassinado. E essa elegia foi traduzida para vários idiomas na Índia. E ela ficou muito conhecida na Índia, porque foi traduzido e espalhado assim, a elegia. Então, por isso, ela foi convidada em 1953 para participar de um congresso sobre as ideias de Gandhi para o mundo. E ela foi convidada e foi, né, ao congresso. Foi quando ela realizou o sonho de conhecer a Índia. E escreveu um livro chamado Poemas Escritos na Índia e Crônicas de Viagem. Ela chegou na Índia e ficou super produtiva, né? E escreveu então esse livro de poemas e escreveu as Crônicas de Viagem descrevendo sua passagem à Índia. E agora Cante com a Índia Pacífica para a gente abrir para falar de Gandhi. Lembrando que a Índia é uma das civilizações dos povos mais antigos do mundo. O seu legado filosófico, literário, artístico é assim, datado como um dos mais antigos e mais extensos, e a Índia nunca invadiu outro país. Isso é um dado importantíssimo, né? Porque isso afetou a Cecília imensamente, porque ela passou pela Primeira Guerra Mundial, passou pela Segunda Guerra Mundial, e aí viu todos os horrores que uma guerra pode causar, e ela olhava para a Índia e falava, nossa, esse povo antiguíssimo, com todo esse conhecimento, nunca invadiu outro país. Nunca quis tomar o que não era seu. Então ela via essa Índia, como ela diz, como realmente uma pátria espiritual. Porque ela falava, nossa, entre tudo que eu estou vendo aqui, a Índia é o que salva. E aí, então, eu vou ler o poema. Os que te viram de longe, por ti perguntam, ó Índia remota, como se houvessem desde sempre sonhado contigo. Apenas de terem ouvido falar da tua pobreza, dos teus sofrimentos e dos teus sucessivos sacrifícios para uma vitória difícil, contemplam-te, ó Índia, com a esperança de quem vê em ti uma transcendente pátria. Os que te conhecem guardam para sempre o coração enternecido, ó Índia paciente,
pois sabem dos vastos limites dos teus dramas e admiro os caminhos que procuras para a conquista de uma felicidade sábia. Aquela felicidade, ó Índia, que se constrói com a disciplina da alma e por ser alta é íngreme e para vencer o tempo é vigorosa e suave, alerta, firme e diligente. Haverá um dia em que a glória dos homens, dos povos e dos estados, ó Índia triunfante, não se medirá por outro poderio, senão o da sua virtude. Neste dia, os reinados do orgulho e da violência parecerão selvagens, ó Índia. Os seus galardões escurecerão, tristes e indignos. Por isso, os que te amam, embora não tenham nascido de ti, ó Índia luminosa, do horizonte das suas várias pátrias, observam teu exemplo e por ele se rejubilam desde agora, vendo antecipar-se em tua coragem, em teu trabalho, ó Índia pacífica, em tua força espiritual, em tua mansidão, aquele retrato de um mundo que não envergonhará mais os homens futuros, quando sozinhos refletirem sobre seus compromissos na terra com os outros homens e dentro de si com as leis profundas do invariável Deus. Sim, conheçam Cecília, vale muito a pena. Então Cecília, ela vai se encantar por Gandhi, vai escrever crônicas sobre ele, vai escrever a biografia Gandhi, vai escrever depois a sua elegia. E aí ela vai ter essas vozes que vêm da Índia e que vão alimentar, tanto assim, acalentar o seu espírito que sofre muito com a situação, né, das guerras, e vai motivar muito do que ela vai escrevendo. E é interessante, como eu falei lá no início, o que a gente percebe, para quem conhece um pouquinho da filosofia oriental, do pensamento oriental, quando você lê Cecília, que você percebe algumas premissas que são especificamente orientais, né, indianas, como a noção de dor e sofrimento que esse mundo oferece pela questão da impermanência, da transitoriedade, que a mudança gera sofrimento, a ideia de alma como algo, né, que existe e que nós só passamos. Ela fala sobre reencarnação. Ela fala de Gandhi, ela vai pegar o princípio de ahimsa, que é não violência. E aí ela vai falar muito sobre isso, dessa condição do ser humano como não violento. E isso vai aparecer na sua poesia, por exemplo, com um poema sobre animais. Ela vai falar várias vezes, vai fazer vários poemas sobre isso. Um poema que eu já vou citar se chama Desenho. E é um poema que ilustra o karma, né? A ideia de que aquilo que você faz volta para você na mesma força e intensidade, né? E o poema é o seguinte: pescador, tão entretido numa pedra ao sol, esperando o peixe ferido pelo teu anzol, há um fio do céu descido sobre o teu coração. De longe estás sendo ferido por outra mão. Vou repetir. Pescador tão entretido numa pedra ao sol, esperando o peixe ferido pelo teu anzol. Há um fio do céu descido sobre o teu coração. De longe estás sendo ferido por outra mão. Isso é karma, né? O mesmo mal que aquele pescador... Cecília Meirelles, o mesmo mal que aquele pescador infringe ao peixe está sendo construído para ser devolvido a ele, ao próprio pescador. Além dessas noções, né, a transitoriedade, o sofrimento inerente a esse mundo por causa da mudança, a ideia de alma, de tempo cíclico, não violência. Outra coisa que nós percebemos nos escritos da Cecília é essa ideia de que o sagrado está em tudo, que não há uma diferença entre o profano e o sagrado.
tudo é energia divina, tudo como se diz, tudo vem do sagrado, volta ao sagrado, pertence ao sagrado. Eu vou citar que ela fala sobre isso, que nada melhor do que ouvi-la. De um modo geral, no Ocidente, Deus é um compromisso que se tem para certos momentos solenes, assinalados pelos próprios sacramentos. Então, ela está se referindo, por exemplo, você vai à missa, aquele momento é dedicado a Deus. Mas assim que você sai da missa, aí a vida é outra coisa, a vida é profana. Não tô dizendo assim para todo mundo, mas é a visão dela. Nos intervalos, o olhar perde altura, né? Para de olhar para cima, para de olhar para o céu e entretém-se, às vezes um pouco demais, com as infinitas coisas transitórias do mundo. Então, olha ela falando da transitoriedade. No Oriente, o compromisso é ininterrupto, inesquecível. O que passa não o perturba, o que passa é interpretado e internalizado. O que passa é interpretado e eternizado. Tudo é sagrado, mas também o sagrado se desfigura. Deus assume várias formas. Deus dança. Deus cria e destrói. Criação e destruição. Mais um ritmo, e as fantasias que a cercam são como arabescos em redor de uma letra. A letra é o símbolo, o sinal, o ponto de referência, o alvo. O olhar atravessa todas as tentações do caminho, como a flecha obediente ao seu destino. O olhar guarda a felicidade ao seu compromisso, a todas as horas. Nesse sentido de união, há também um sentido de unidade, que se torna evidente quando se caminha, sem preconceito, entre 1000 seitas, 1000 imagens, 1000 cerimônias, na vasta selva mágica do panteão indiano. Então, a Cecília vê que mesmo quando ela visita a Índia, né, em 1953, ao ver todos aqueles templos, aquelas práticas ritualísticas a diferentes deuses e tudo mais, ela vê subjacente a essa variedade algo perene, algo contínuo, como um fio condutor que vai amarrando todas essas coisas, né? Krishna diz na Bhagavad Gita que ele é a corda em qual todas as pérolas estão insertadas. Então ela consegue ver uma unidade na diversidade. E isso é um princípio da filosofia védica ou dessa filosofia oriental. E aí, falando, já que eu peguei o gancho do Ahimsa, eu vou ler outro poema sobre animais. Porque ela fala muito sobre isso. Ela trabalha muito com animais diminutos, animais pequenos, sim, formigas, borboletas, vagalumes, porque ela vê que mesmo na vida sendo minúscula, ela tem sacralidade. Nada é material, nada é desconectado do divino. Sim, o sagrado está em nós e nosso olhar para tudo. Sim, mas o sagrado também está no tudo, olhando para nós, né? Esse é o princípio oriental. O sagrado habita em mim, meu corpo é um templo, mas todos os corpos são templos. É essa visão que Cecília consegue aprender da filosofia. Então eu vou ler o poema aqui que chama Os Três Bois. Esses três bois, ele compara exatamente o que ela diz ali, essa diferenciação entre o sagrado no Ocidente e o sagrado no Oriente. Enquanto o sagrado no Ocidente parece, às vezes, um compromisso para momentos solenes, momentos ritualísticos, na Índia, não. O sagrado ele é contínuo, ele é ininterrupto, ele é permanente. E aí o poema diz o seguinte: num domingo de sol, mataram os três bois e assaram-nos às postas, fincados em espetos. A fumaça toldava o campo e o céu de crepes pretos. Eles eram três bois de linhagem hindu, imensos de silêncio e chifres serenos, com o céu às costas, perdidos nos enredos terrenos. Não lhes douraram os chifres, não lhes puseram flores na testa, não lhes cantaram, não foi rito, foi ato, sôfrego,
de consentido assassinato. Num domingo de sol, mataram os 3 bois, porque era preciso comer, porque era preciso haver festa, porque era preciso ter carne, porque a humanidade é esta. Matar os 3 bois num domingo de sol, por entre as árvores, por entre as águas e as borboletas. Viram subir seu sangue desenrolado em fumaças pretas. Os homens estenderam para a carne vorazes mãos. E a terra e o céu, de braços dados e pensativos, mirar os 3 bois mortos e os 200 homens vivos. Então aqui, nesse poema, Cecília faz uma contraposição entre um ato profano, né, cotidiano, corriqueiro no Ocidente, que seria, né, e ela chama isso de assassinato, né, matar um animal para ela é um assassinato. E esse aspecto indiano da sacralidade dos seres, né? É o maior povo vegetariano do mundo e então, só perde para a China em termos de população, né? Mais de 1 bilhão de pessoas. Então ela consegue aprender esse início de ahimsa, não violência, e esse princípio de que tudo é sagrado, independente da embalagem, do invólucro que aquela alma tem, ou seja, independente do corpo que aquela alma tem, todo ser é sagrado. Tem até um poema que chama Elegia à Pequena Borboleta, que eu recomendo vocês lerem, que ela aparentemente é uma lembrança na infância, em que ela matou uma borboleta sem querer. E ela faz uma elegia, que é um hino fúnebre à borboleta, dizendo para ela: eu queria ascender aos céus para te servir eternamente pelo ato cruel que eu cometi. Então ela não vê diferenciação entre os seres, todo ser é divino. E isso é uma apreensão que ela tira desse contato com o Oriente. Então vamos aos outros temas. Por exemplo, aí em BH vocês têm a forma divina no templo da ISKCON, que é Jagannatha, certo? Cecília foi a cidade mais sagrada, né, uma das cidades mais sagradas da Índia, que é exatamente Jagannatha Puri, que é a cidade de Jagannatha. E aí, quando chegou lá, ela fala sobre Jagannatha. Então, eu vou ler sobre essa experiência dela de estar em Jagannatha Puri e o que ela diz. Ela diz o seguinte: porque Jagannatha domina tudo. Aliás, assim deve ser, uma vez que esse nome sânscrito significa Senhor do Universo. Como Senhor do Universo, Jagannatha sabe tudo, penetra tudo, e dizem que permite o acesso a seu templo a quantos o queiram visitar, seja qual for a religião que professam. A peregrinação a Jagannatha é imensa, imensa e constante. Em Puri, segundo me explicaram, há festas todos os meses, pequenas festas com cerimônias curiosas. Os fiéis dão banho nas imagens, balançam-nas em balouços, vestem-nas, oferecem-lhes iguarias e especiarias, um tesouro folclórico perenemente vivo nas areias da Baía da Bengala. Mas a grande festa é o Ratha Yatra, que se realiza entre junho e julho com a célere procissão dos carros, cujos ecos repercutem até o ocidente. Os carros são enormes, de uns 200 metros de altura, de uns 200 metros, agora eu viajei, de uns 15 metros de altura, com rodas de uns 2 metros de diâmetro. Quanto a mim, desejava apenas contemplar os carros, e foi assim que chegamos à praça defronte do templo. Ela foi ver o Ratha Yatra. E aí ela fala de Jagannatha. Mais à frente, ela diz: a imagem de Jagannatha, conta-me, é uma tosca imagem de madeira. Pintaram-na de vermelho, menos o rosto, que é preto. Não tem braços nem pernas. Tem braços, acho que não explicaram direito a ela. Perdeu-os enquanto carregava o mundo para salvá-lo. Explicam essa rusticidade da imagem, contando que o ídolo primitivo foi esculpido pelo próprio Vishnu, disfarçado de carpinteiro. Esta
ainda no esboço, e pedira que o deixassem trabalhar na solidão. Mas o rei, desconfiado de que se tratava de um carpinteiro preguiçoso, resolveu espreitá-lo. Vishnu desapareceu, deixando interrompido para sempre o seu trabalho. Assim é Jagannatha, o Senhor do Universo, humilde e imperfeito, no meio das riquezas acumuladas no seu templo. Né? Jagannatha, que tem aí Naís com PH. E aí, a Cecília, ela, durante a sua época de escrita, ela ganhou, com seu primeiro livro de poemas, um prêmio da Academia Brasileira de Letras. Imagina, o primeiro livro da Cecília ganhou o prêmio assim, Jai Jagannatha Bhaktin Cecília. Sim, se a Cecília tivesse, eu falei em outro momento, se a Cecília tivesse vivido até a década de 70, ela seria, né, Hare Krishna. Então a Cecília, ela recebeu esse prêmio da Academia Brasileira de Letras pelo seu primeiro livro, que é incrível. E aí com 18 anos, né? Não, aí foi mais tarde. Ela já tinha, se eu não me engano, já tinha as filhas. Ela devia ter 20 e poucos anos. E aí, a crítica, quando saiu o prêmio, a crítica foi falar sobre a Cecília. E a crítica disse, sabe o quê? Nossa, a Cecília escreve tão bem que parece um homem. Né? Década de 20 e 30 no Brasil. Né? Enfim, a gente tava brigando pelo voto para as mulheres. E aí, interessantemente, como eu falei lá no começo, a Cecília vai escrever o primeiro texto crítico sobre a literatura de mulheres na América Latina. Então, ela tinha essa preocupação com mulheres. Sem contar que ela era autônoma, ela fez magistério, sempre deu aula, sempre trabalhou fora. E ela, né, queria escolas mistas com meninos e meninas, educação igualitária. Então, ela tinha essa preocupação. E aí a crítica feita por homens geralmente diz que a Cecília ela é assexuada, ela é etérea, ela é das nuvens, tirando Cecília do corpo. Mas isso é uma maneira de dizer que ela era tão boa que ela não poderia ser mulher escritora. É absurdo, eu sei, mas é isso que aconteceu. E aí eu vou falar 2 poemas que ela fala da mulher no Oriente. Como é que a Cecília, que tem essa preocupação com o feminino, que é uma mulher, né, emancipada, enquanto na sua época isso era uma raridade, como é que ela olha essa mulher no Oriente? Então, como eu estava falando de Jagannatha e Jagannatha Puri, eu vou ler um poema que ela olha a mulher em Jagannatha Puri. Qual mulher de Jagannatha Puri? Aquelas mulheres que carregam as pedras da construção civil. Não sei se vocês sabem, mas na Índia é isso que acontece, né? As mulheres são as carregadoras das pedras, as carregadoras, mulheres sempre sendo diminuídas, exatamente. E o fato da Cecília não ser lida, não ser falada hoje, isso é machismo, porque pelo nível da produção da Cecília, era para ela ser exaltada, assim, né, como são Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, da mesma geração, só que ela não é, ela é silenciada, invisibilizada, isso é um absurdo. Eu estou falando um aspecto da produção dela, que é esse contato com a Índia, mas há vários aspectos que deveriam ser exaltados, isso nada. Bom, então eu vou ler o poema Cecília, né, que se chama Mulheres de Puri, Puri, Jagannatha Puri. Ela diz o seguinte: quando as estradas ficarem prontas, mulheres de Puri, alguém se lembrará de vossos vultos azuis entre os templos e o mar. Alguém se lembrará de vosso corpo agachado, deusas negras de castos peitos nus, de vossas delgadas mãos a amontoarem pedras para a construção dos caminhos. Quando as estradas ficarem prontas, mulheres de Puri, alguém se lembrará que está passeando entre a sombra de vossos calmos vultos azuis e negros. Alguém se lembrará de vossos pés diligentes com pulseiras de prata clara. Alguém amará por vossa causa o chão de pedra. E vossos netos falarão de vós, mulheres de Puri, como os ídolos complacentes, benfeitores e anônimos, e entre os ídolos ficareis inacreditáveis, mudas, negras e azuis. É um tributo às mulheres que construíram
as estradas sobre as quais nós peregrinamos hoje. Imaginem. E ela faz uma relação dessas mulheres negras com Jagannatha, porque Jagannatha é negro. E ela diz, vocês, mulheres de Puri, serão lembradas. Só que quando ela diz isso, vocês serão lembradas, ela está dizendo, vocês serão lembradas nesse poema. O poema é a lembrança dessas mulheres negras. É a maneira de cristalizá-las e assim, dar um perfil de sagradas a essas mulheres. Porque ele diz, entre os ídolos ficareis. Vocês ficarão entre os ídolos. Que ídolos? Jagannatha. Inacreditáveis, mudas, negras e azuis, que é uma comparação com o próprio Jagannatha. Negro, mudo, porque é uma imagem, e azuis. Aí, pegando o gancho da mulher no Oriente, eu vou ler outro poema que ela fala das varredoras, que é outro aspecto que as mulheres na Índia, especialmente as consideradas intocáveis, é uma atividade que elas fazem. E a Cecília tem esse cuidado. Ela poderia olhar as mulheres ricas que andam com sares de seda, cheias de joias, ricas, né, e tudo mais. Ela não olha para essas mulheres. Ela olha para as mulheres que estão na construção das estradas, carregando pedras na cabeça. Tem também sobre as carregadoras de água. E ela olha para essas mulheres humildes, simples, né, no seu afazer ali diário, em silêncio e assim, à margem da sociedade. E aí tem esse poema que é da varredora, que é também, né, uma atividade comum para as mulheres pobres. E aí eu vou ler um poema que se chama Humildade. E diz o seguinte: varre o chão de cócoras, humilde, vergada, adolescente, anciã. Na palha, no pó, seu velho sari inscreve mensagens de sol com um tênue galão dourado. É a barra, né? A barra do sari. Que imagem, eu acho incrível que ela diz. Na palha, no pó, seu velho sari escreve, se preferir, mensagens de sol com o tênue galão dourado, ou seja, a barra do sari velha é dourada e conforme ela varre e se movimenta, ela faz uma escrita de sol porque é dourado, né? Então a Cecília está vendo a imagem da varredora. Prata nas narinas, nas orelhas, nos dedos, no pulso, pulseiras nos pés, uma pobreza resplandecente. Toda negra, frágil escultura de carvão, toda negra e cheia de centelhas. Notem como ela faz esse contraste entre a pobreza da varredora, né, o seu sari escuro, sua pele escura, e esses pontos cintilantes que é a barra dourada do sari, as joias que ela usa. É como se ela quisesse adornar e divinizar essa mulher com esses pontos de brilho, né, de centelhas. Toda negra e cheia de centelhas, varre seu próprio rastro, apanha as folhas do jardim, aos punhados, primeiro uma, por fim. Depois desaparece, tímida, como um pássaro numa árvore. Recolhe à sombra suas luzes, ouro, prata, azul e o seu negrume. O dia entrando em noite, a vida sendo morte, o som virando silêncio. É como se fosse uma epifania mesmo, né? Ela vê a mulher, aparece a mulher como uma deusa, né? Com pobre, negra, mas com as joias, resplandece para ela, porque chama a atenção dela. E essa mulher, ela aparece e aí ela desaparece em silêncio e sombra. É como se fosse realmente uma epifania, uma revelação. Só que é uma revelação não só do sagrado nessa mulher, mas uma revelação desse lugar social que essa mulher vive. Sim, é incrível isso. O olhar que ela tem, exatamente, Ariadne. E assim, não é só isso, né? Eu acho que... Ai, teve uma interrupção aqui, desculpa, gente. Poderia falar muito mais sobre isso. Eu prometo que a gente vai fazer A gente estava comentando de fazer um mini curso sobre a Cecília, sabe? Alguns dias, um webinário, como se diz, né? Agora.
para falar de todos os aspectos, porque meu tempo está acabando e aí eu vou ter que encerrar, né, para dar o horário para as outras pessoas, claro. E aí eu queria falar de um aspecto, mais um aspecto só, para terminar. Como eu falei lá no início, a Cecília teve uma vida muito trágica, porque ela ficou órfã de pai e mãe, ela teve essa história dos irmãos que faleceram antes dela chegar, e aí ela se casa e o marido dela comete suicídio. E ele era português, era artista plástico, enfim. E aí, quando ele devia sofrer de depressão, e quando ela percebe isso, que ele tem, né, esse problema, ela escreve um livro que é dito que foi para ela, para ele, que se chama Cânticos. E Cânticos, só a palavra já remete ao sagrado, né? Cânticos. Só que quando você lê esse livrinho, é um livrinho assim, são acho que 20 poemas, uma coisa assim. Não tem como não pensar nas Upanishads, né? Quem conhece um pouquinho de filosofia sabe que as Upanishads são lições que você tem do mestre, né? Que você se senta ao pé do mestre ou da mestre e aí você escuta as lições. Os cânticos são isso. É uma lição que ela tenta dar para o marido. Eu vou ler 2 para vocês verem como é o Upanishad. Os teus ouvidos estão enganados, e os teus olhos, e as tuas mãos, e a tua boca anda mentindo, enganada pelos teus sentidos. Faze silêncio no teu corpo e escuta-te. Há uma verdade silenciosa dentro de ti. A verdade sem palavras, que procuras inutilmente há tanto tempo pelo teu corpo que enlouqueceu. Gente, que poema é esse? Ela fala da ilusão, ela fala da enganação dos sentidos, ela fala para meditar e olhar o eu, ela fala, é Brahman, está dentro de ti, é Paramatma. Quem conhece um pouquinho de filosofia, vê que é filosofia upanishádica. Vou ler outro. Meu tempo está acabando. Não busques para lá. O que és tu. Está em ti. Está em tudo. A gota esteve na nuvem, na seiva, na terra e no rio que se abriu no mar, e no mar que se coalhou em mundo. Tu tiveste um destino assim. Faze-te a imagem do mar, dá-te a sede das praias, dá-te a boca azul do céu, mas foge de novo à terra, mas não toque nas estrelas, volve de novo a ti, retoma-te. Tem um princípio filosófico que é Aham Tuam Asi, tu és isto. E é literalmente o que ela diz. Não busque para lá. O que és tu. Está em ti, em tudo. É o Upanishad. Assim, obrigada. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade. Porque para mim falar de Cecília é vida, é espiritual. Vamos fazer, né, um webinário, um mini curso, talvez 2 dias, e aí a gente fala todos os aspectos que eu deixei, muitos aspectos de fora. Essa parte mais filosófica, quando ela fala da morte, é impressionante. E aí a gente pode combinar isso, tá bem? Eu agradeço imensamente a presença de todos e todas, a oportunidade dada pelo Pena de Pavão, pelo Alimentos para a Vida BH e a ISCOM BH. Agradeço a presença de todos e todas. Aproveita o festival, ainda tem a programação do dia inteiro, né? Aproveitem e façam as doações, que é o objetivo, né, do festival, continuar a iniciativa de distribuição de refeições, higiene básica e máscaras de pano para pessoas em vulnerabilidade material. Tá bem? Eu encerro. Obrigada. Hare Krishna. Tudo de bom. Bom festival.